Nos últimos 30 dias, houve pelo menos 3 raptos noticiados pela mídia e um assalto a um carro forte que transportava um valor de 6 milhões de meticais pertencentes à Igreja Universal. Diante destas coisas todas, a polícia nunca conseguiu colocar as mãos em nenhum raptor. O que nós vimos foi o anúncio de que eles tivessem conseguido recuperar o dinheiro que fora roubado pertencente à Igreja Universal. E, inclusive, circulou uma fotografia que se acredita ser do cidadão envolvido neste esquema todo de roubos aqui. Mas quanto aos raptos, as coisas não estão bem esclarecidas. E depois, o senhor Tonela do Ministério da Justiça veio ao público e dizer a situação dos raptos não é da alçada do Ministério da Justiça e que eles estejam a trabalhar dia e noite para que esta coisa não aconteça. Isto é, através de molduras penais que possam fazer com que esta malta desanime. Irmãos, o que eu vou dizer neste vídeo aqui vai completamente contra tudo que se acredita e vai te colocar um pouquinho próximo daquilo que pode estar por detrás destes raptos aqui. Entenda, é tudo probabilidade com base em factos. Então, se você gosta de ouvir assuntos que desafiam às vezes a lógica, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque neste vídeo aqui eu vou te explicar estas coisas todas com vista que da próxima que ouvires dizer que houve algum tipo de rapto e entenderes o que é que poderá ter acontecido. E vais inclusive estar próximo de compreender porque é que a polícia nunca se dá o trabalho de vir explicar quem é o raptor, apresentar as pessoas e por aí vai. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque este vídeo aqui é muito, mas muito sério. Este vídeo é realizado pela agência de publicidade Unanga. Se estiver com alguma festa, algum evento por realizar e precisar de cobertura do seu evento, entre em contato pelos números na tela e na descrição. MaisVendas.co.mz, o único site onde negócios online saem daqui para aqui. Tudo fácil. Baixa o aplicativo na Apple Store ou Play Store e a seguir a isso, navegue em busca do produto ou serviço da sua preferência ou divulga o seu produto ou serviço. Com MaisVendas.co.mz, as coisas estão a um clique de ti. Link na descrição. Irmão, nós temos visto muitos empresários a reclamarem que Moçambique não seja um lugar seguro, porque quando você vem aqui enriquece, no final de tudo, aqueles que acompanham o gráfico do crescimento do seu negócio vêm e te tiram tudo aquilo que eles acham que você possui. E depois disso, em casos mais extremos, pode ser que te eliminem. E dizem que os raptos são uma das razões para a retração de investimentos aqui na nossa pátria. E eu concordo. Só que o divisor de águas apareceu nesta semana, quando o senhor Tonela do Ministério da Justiça veio ao público dizer que o que está a acontecer, a questão dos raptos, não é da alçada do Ministério da Justiça. Escuta aqui. O que nós devíamos fazer já fizemos, né? Nós temos uma lei penal e já ajustamos, portanto esse tipo legal de crime está tipificado. Em caso de ocorrência e verificar-se que existem elementos bastantes para condenação, são condenados e esses vão cumprindo as penas. É o que está a acontecer neste momento. Temos muitos cidadãos que estão a cumprir a pena sob prática do crime de rapto. Já não está no Ministério da Justiça? De certeza que não está no Ministério da Justiça. Nós já fazemos nosso trabalho e vamos continuar a colaborar com demais entidades. Tudo bem. Este foi o princípio que eu precisava para poder produzir este vídeo e entregar este vídeo para si. É assim, irmãos, tudo que eu vou dizer aqui vai contra tudo que se acredita e é normal que alguns não gostem daquilo que eu vou dizer. É o que os meus vídeos geralmente fazem. Mas escuta aqui, faz todo sentido que o Ministério da Justiça não esteja culpado nisto e que não esteja a não fazer o trabalho como devesse ter feito o trabalho durante estes tempos todos. Faz sentido que a polícia não se meta nisto, mesmo que assista os raptos a acontecerem, mesmo que os raptos aconteçam na sua cara, a polícia não se meta. Faz sentido. Qual é a base para isso? É a seguinte, existem pelo menos 2 trilogias da máfia. Se tu fores a Netflix agora e pesquisares Godfather ou Poderoso Chefão, que depois se estende para o Padrinho. Podes pesquisar por Padrinho, o Godfather ou o Poderoso Chefão, vais cair na mesma coisa. Tu entendes o que é que acontece. E a mesma coisa vais entender quando vires outra trilogia chamada O Irlandês. Tudo tem na Netflix. O que é que acontece lá dentro? Você vê que a polícia e a política dependem da máfia. Entende? E a máfia faz trabalhos e depois leva a culpa de tudo o que acontece e atira na justiça
e na polícia. Consegue compreender? É o seguinte, pensa lá no ambiente em que exista um empresário que trabalhe, tem uma fábrica de farinha, tem uma fábrica de caldos ali, uma fábrica de cervejas e tal. Que o seu trabalho é aquele, legalmente falando, mas ele tem negócios feios cá deste lado. Por outro lado, existe outro que trabalha na produção de açúcar, do óleo, do refrigerante e por aí vai. Então, esses dois senhores aqui se desentendem, entende? Se desentendem naqueles negócios deles. Consegues compreender? Esses gajos aqui são os patrões daqueles que trabalham para o Estado. Aqueles que montaram aquele governo. O governo depende daqueles gajos. Eles não dizem nada do governo, no caso, enquanto aqueles não decidirem. Então, quando estes dois gajos se desentendem, a sua luta não deve ter o envolvimento daqueles que são os empregados. Consegues compreender? Tem que haver um silêncio. Agora, para ti que és povo, que só vives do óbvio, quando vês isto, dizes a polícia não está a trabalhar. A polícia, a depender destes seriados que eu te falei, destas trilogias que eu te falei, a polícia não tem como trabalhar. A polícia está proibida de trabalhar, mas a polícia tem a obrigação de te manipular e te fazer entender que está a acontecer um trabalho. Porque é assim. Fosse isto aqui uma coisa que o Estado devesse, o governo devesse fazer alguma coisa, irmãos, já deviam ter sido montadas barricadas aqui para poder remover todo mundo que trabalha com crime organizado. Consegues compreender? Só que é o seguinte, aquilo não é uma coisa... Dói tu veres um teu irmão a ser carregado. Só que esta coisa começa a levantar esta possibilidade de que existam outros negócios lá debaixo dos panos. Consegues entender? Por quê? Pensa no seguinte, tens pai e mãe, certo? Teus pais e tua mãe existem vocês. Os vossos problemas na vossa casa, ou os teus problemas com os teus irmãos, os teus pais resolvem isto aqui, tem uma solução, resolvem sumariamente os problemas. Mas os problemas destes aqui, às vezes, você só vê a caírem como consequências nos filhos. E os vizinhos começam a assistir problemas e dizem alguma coisa precisa ser feita. E nunca os vizinhos conseguem chegar ao problema. Tanto é que, se mamãe e papá discutem, você como filho, não tem como, mesmo que você conheça o problema, não tem como meter em julgamento os seus pais e dizer, vocês são uns lixos. Mas eles podem fazer isso se vocês se comportarem mal. Podem inclusive dizer, nós não vos queremos aqui na nossa casa enquanto vocês continuarem assim. Mas quando são eles a lutar entre eles, vocês não podem. Só assistem e reparam. Só assistem e esperam que eles entre eles se resolvam. Entendem, né? Entendes, né? Mas quando os vizinhos vos perguntam, vocês tentam defender os vossos pais, alegando que não, é um mal-entendido, é isto e tal. Consegue compreender? Pode ser que seja este caso que está a acontecer aqui em Moçambique. Onde provavelmente alguns senhores trabalhem com negócios sujos e que as contas não estejam boas, não estejam a bater e que também no meio destas cenas todas, estes raptos aqui sejam uma forma de entre eles se pressionarem para que se chegue a algum tipo de acordo. Por isso, quando o Ministério da Justiça vem e diz nós não estamos culpados nisto, meio que começa a fazer um pouquinho de sentido. Se tu reparares para aquilo que é a atuação da polícia, começa a fazer um pouquinho de sentido. Consegues compreender? Tanto é que se um ladrão de patos surge em algum lugar, em 2 tempos, a polícia está lá. Eu nasci em 92, quando eu cresci, nas comunidades em que eu cresci, eu assistia a uma onda de violência. Quando surgiu a polícia, essa coisa parou. Mas não parou por completo. Parou naquele grosso em que havia, mas o remanescente do problema ficou já para aqueles que faziam daquilo o seu estilo de vida. Consegue compreender? Se você circula por Maputo hoje, você sente uma segurança que não sentia há cerca de 10, 15 anos atrás. Por quê? Porque existe a polícia. Entende, né? Para dizer que a polícia trabalha assim, sabe fazer o seu trabalho devidamente, mas provavelmente existam casos que a polícia não deve meter o dedo. Recomendo fortemente que você entre na net, se tiver como
pagar Netflix, paga Netflix e veja as primeiras duas coisas que você tem que ver são essas trilogias. A primeira parte do Poderoso Chefão, tem cerca de 2 horas de alguma coisa e a segunda parte tem 3 horas de alguma coisa. O irlandês deve ter algo em torno de 2 a 3 horas também. Vais poder compreender como é que estas coisas funcionam. E vês que as instituições de justiça não funcionam. Não funcionam. Isso porque existem aqueles que fragilizam, usam isso a seu belo prazer. Mas eu vos digo, os mafiosos são muito boa gente. Muito, extremamente boa gente. Então, não se enganem. Considerem que a polícia esteja assim a trabalhar e considerem que o Ministério da Justiça não esteja culpado nisto. Não digo que vocês devam assumir que eles não estejam culpados, mas comecem a pensar por aí. Temos que ficar um pouquinho espertos, inteligentes também, para que possamos compreender o que realmente está a ver aqui na nossa nação. Que tal? Faz alguma espécie de sentido para si? Pelo menos para mim, faz sentido começar a interpretar estes eventos desta forma aqui, entende? Eu não quero acreditar que o ladrão dos 6 milhões não tenha tido informação privilegiada. Não quero muito acreditar. Eu não quero acreditar que ele não acreditasse que ele pudesse ter algum tipo de proteção depois disso. Só que é assim, provavelmente o cidadão tenha feito isso e os seus protetores, porque circula uma imagem segundo a qual esse caso seja no caso, provavelmente o cidadão tenha feito o serviço acreditando que as coisas pudessem lhe sair bem, porque o determinado chefe dele estivesse a lhe proteger. E que esse tal chefe tenha chegado a um determinado acordo, porque provavelmente eles estivessem a roubar com o objetivo de fazer algum tipo de pressão. E que depois tenha se chegado a algum acordo. E que depois disso lhe tenham levado e lhe entregue, que é, fica aí, a malta depois se resolve no futuro. As coisas são geridas no subsolo, muito geridas no subsolo. Leiam. Irmãos, querem entender como é que funciona a vida, a estrutura de um país? Estudem a máfia. A máfia é a base de tudo o que acontece. Da política, da religião, dos negócios, dos relacionamentos amorosos, das relações entre pessoas e tal. A máfia tem muito a te ensinar. Aprenda dos mafiosos e depois vem aqui comentar. Eu espero que este vídeo aqui tenha servido de alguma espécie de divisor de água, com vista que você fique esperto para os eventos que há sempre aqui na nossa pátria. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Precisando dos serviços da UNAG, os números estão aqui na tela e na descrição. Eu fui.